Olá, gente, tudo bem com vocês? O tema de hoje é suculentas queimadas pela ação do sol. O que fazer? O que a gente pode fazer quando as nossas suculentas queimam por excesso de sol? Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Queimaduras de sol nas nossas suculentas. Algo bem comum agora neste período do ano, né, gente? Na verdade, isso começa lá na primavera. A gente sai do outono e inverno, estações que são mais amenas, onde as nossas suculentas ficam bem coloridas, estressadas, bonitas, e entramos numa estação onde o sol é muito forte. O que fazer? O que a gente pode fazer para que as nossas, depois que as nossas suculentas sofrem essas queimaduras? Então, se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Eu estarei passando toda a minha experiência, com as minhas lindezas. Experiências boas e aquelas experiências que não são tão legais, mas que são importantes para que a gente possa cultivar as nossas suculentas. Então agora vamos ao vídeo. Um dos motivos de nossas suculentas queimarem é a variação do clima, isto é períodos muito nublados, aonde elas quase não recebem a ação do sol e de repente aquele período passa, o sol aparece e ele vem com muita força. Aqui, gente, aqui eu tenho vários exemplos nesse carrinho. Esse carrinho já faz um tempo que eu fiz, ele já estava adaptado ao tempo, maravilhoso. Porém, nos últimos dias, como a gente teve um período de muito nublado, onde o sol fica tão forte, mais ameno, e depois veio o sol forte, com temperaturas muito elevadas, passando dos 40 graus, o que aconteceu? As plantinhas que realmente já estavam adaptadas ao tempo, queimaram. Eu tenho aqui o Graptopétalo mirinae, que deu uma queimadinha, ó. E eu tenho também as letísias. Olha como queimou, gente. Então, isso é natural, As pessoas perguntam muito para mim sobre isso, principalmente para quem cultiva no tempo, sol pleno, como aqui, gente, aqui ele fica assim, sol aberto, se chover, ele vai pegar chuva, o sol forte, ele pega o sol forte, então não tem o que fazer, Mas o que eu posso fazer, então, agora, para ajudar essa plantinha, a se desenvolver? Então, o que vai acontecer é que se a plantinha não ficou queimada demais, a gente sabe disso, se o miolo dela não queimou demais, não ficou tão comprometido, o que vai acontecer é que elas vão sim, gente, elas vão se recuperar. Aqui eu vou esperar essas folhinhas, de baixo secarem, vou fazer a limpeza. Isso é importante, nesse momento você fazer a limpeza, tirar essas folhas que ficaram muito queimadas e danificadas, para que ela possa se desenvolver e se recuperar. Mas por que, Ruth, que algumas suculentas queimam e outras não? Justamente pelo tempo de adaptação delas no tempo. O carrinho, como eu expliquei para vocês, ele tem em torno de um mês só. E já estava adaptado? Estava bem? Estava. Mas então por que elas queimaram? Porque elas estão há pouco tempo neste ambiente. Para uma suculenta ela não queimar, para ela aguentar a variação de trocas de temperatura, de sol forte, sol mais fraco, ela precisa sim estar em torno de 4 a 5, 6 meses já no tempo, gente. Se você fizer uma boa adaptação dela nos meses mais frescos, que são o outono e o inverno, você vai ver que que essas plantinhas elas vão passar pela primavera e pelo verão sem queimaduras, tá? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho aqui no meu jardim, ó. Como vocês estão vendo, o mesmo sol que pegou lá no carrinho também bateu aqui, As fantomes aqui também pegaram o mesmo sol, Ó, elas ficam aqui
e o carrinho está lá, ó. Então é só, né, é o mesmo espaço, é o mesmo jardim, é o mesmo sol. Elas não queimaram justamente por isso, porque como elas estão sendo cultivadas aqui há mais de 3 anos, elas já estão bem rustificadas, elas já estão, né, elas já estão mais resistentes, isso faz com que elas não queimem. Então, a adaptação nos períodos de sol menos, né, não tão forte, mais ameno, é muito importante para que a sua suculenta não queime quando chegar lá, né, o sol forte da primavera e do verão. Principalmente agora, né, gente, que agora o sol está muito forte mesmo. Outro ponto muito importante, gente, o seu substrato. Se o seu substrato estiver muito seco, né? Se ele estiver totalmente seco e a sua plantinha pegar um sol muito forte, ela vai se desidratar muito rápido. Isso vai acontecer o quê? Que ela queime também com muita facilidade. Então, em dias muito quentes, né, as pessoas reclamam muito que quem mora mais para o norte mesmo, que o substrato seca muito rápido, delas queimarem muito. É porque o substrato já estava seco demais, tá? Veio o sol forte, ela se desidratou muito rápido, por isso ela queimou, tá? Então, observar se o substrato está totalmente seco e fazer uma nova rega para quem cultiva no tempo pegando sol pleno é importante, né? Então é importante mesmo, né? É importante você não molhar demais para que ela não apodreça, mas também é importante você não deixar faltar, porque se você deixa faltar e ela está sendo cultivada em sol pleno, ela vai queimar com certeza. Aqui eu tenho outros, ó, que já não queimaram, como eu falei para vocês. Esse já foi feita a adaptação um pouco antes, né, desse sol forte. Ai, que linda que elas estão, né? A gente olhando daqui, né, tem aqui a Tupsy Turvy, olha que bonitinha, toda enroladinha. Temos as Perlis, temos aqui uma Deb, aqui a Dusty Rose. Que lindas, né? Fica muito bonitinhas. Essas aqui eram bem pequenininhas, gente. Quando eu coloquei, elas, né, vão crescendo juntas. Aqui eu tenho a querência, olha que coisa fofinha. Ficou muito bonitas, né? Muito bonitas mesmo. Então aqui eu tenho mais um exemplo, gente, de plantinhas que essa semana foi uma semana de muito sol mesmo, né? Sol fortíssimo, aonde aconteceu essas queimaduras. A gente, na verdade, o clima nosso, ele não é mais o mesmo, né? A gente tem essa variação de temperatura muito grande, onde acontece, em outros períodos a gente fazia essa adaptação e elas não queimavam, e agora infelizmente elas tendem a queimar. Mas é como eu falei para vocês, né? Essa adaptação dessa banheira, ela não deveria ter sido feita agora, ela deveria ter sido feita em períodos mais frescos. Mas, né, lá no outono, na primavera, não tinha essa banheira, né, com essas plantinhas. Essas plantinhas foram colocadas aqui recentemente e elas estavam sendo cultivadas ali na minha varanda, na frente de casa. Lá pega sol também, mas ela não pega o sol o dia inteiro. Como aqui ela está pegando sol o dia inteiro e durante a semana não estou aqui, né, estou trabalhando, o que aconteceu foi que esse substrato, como ele é um substrato muito poroso, ele entra, a água escorre muito rápido, secou muito rápido. O que a gente pode estar fazendo também com as suculentas que a gente cultiva no tempo, que a gente sabe que, né, que vão ficar direto no tempo que o sol, né, com a ação do sol vai secar muito rápido, é não deixar ele tão poroso, é fazer um substrato onde ele aguenta um pouco mais a umidade. Dá para fazer isso também, gente. Só que, se acontecer um período muito grande de chuva, o que vai acontecer? Elas vão apodrecerem também. Então, o cultivo no tempo não é fácil, né? O cultivo no tempo, ele é bem desafiador. Eu gosto muito. A gente, né, tem esses desafios, como eu falei para vocês. Se eu faço um substrato onde ele aguenta um pouquinho mais a água para elas não queimarem nesse período, eu corro o risco de lá no período chuvoso elas apodrecerem pelo excesso de água. Então eu prefiro fazer assim, porque elas queimaram agora, mas elas vão se adaptar. Daqui para frente elas não vão queimar mais, tá? Daqui para frente elas vão ficar mais resistentes, né, e não vão queimar mais, tá? Já essa outra banheira, gente, foi uma banheira que também sofreu um pouquinho com a adaptação no tempo.
Quando eu coloquei ela também foi um período mais fresco, mas de repente a gente teve muitos dias nublados, depois abriu o sol e elas vieram a queimar. Não quer dizer que você esteja fazendo algo errado, isso acontece mesmo para quem cultiva assim, né? Sem sombrite, direto no tempo, elas estão aqui recebendo sol o dia inteiro, então isso acontece, tá? É normal. A gente quando, toma a decisão de cultivar suculentas no tempo, tem que entender isso. Mas elas já estão se recuperando. Teve algumas que realmente eu perdi, né? Ó, que aqui já não está mais. Mas outras, ó, as folhinhas de baixo elas queimaram, mas o miolinho já está intacto. Aquilo que eu falei para vocês. Elas queimam, né? Justamente porque elas não estão tão resistentes ainda. Mas depois disso tudo elas se recuperam e ficam lindas. Suculentas com bastante pruína, gente, mais branquelas assim, ó, elas são mais difíceis de queimar. Pelo menos na minha experiência aqui no meu jardim, eu tenho percebido isso. Que suculentas que são mais branquelinhas, que tem bastante pruína, elas não queimam tão forte. Aqui eu tenho a Dark Verde também é ótima. Ela é bem difícil, tá, de queimar no tempo. A Mandala Citrus, essa que é a Campfire, também é bem difícil, tá? Tem algumas que são mais sensíveis. Temos algumas que elas queimam mais fácil, mas temos outras que se adaptam muito bem, tá? Elas se adaptam rapidinho ao tempo. E para aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo, né, e já estão indignadas com as plantinhas queimadas, então, gente, infelizmente, se você decidir que você quer cultivar suculentas no tempo, sem sombrite, diretamente, né, pegando o sol e a chuva, você vai ter que entender, preparar o seu psicológico antes que uma ou outra sempre vai queimar. O meu jardim ele é vasto, vocês sabem, né? Quem já me acompanha há tempo sabe que eu tenho muitas. E além de cultivar aqui no tempo, eu cultivo em casa também. Então vai acontecer de uma ou outra queimar. Mas pelo número, pela quantidade de suculentas que eu cultivo, gente, que eu cultivo no tempo, eu posso dizer que são muito poucas as que queimam, tá? Muito poucas mesmo. Porque eu sempre faço uma boa adaptação delas antes de introduzi-las no tempo, de trazer elas para o tempo, tá? Para justamente quando acontecer, né, de vir o sol forte, delas não queimarem. Claro que tem muitos arranjos que a gente está fazendo arranjos o ano inteiro, então não tem como. Eu vou fazer a manutenção do meu jardim só no outono e inverno. Não tem como isso, gente. A gente faz na primavera, a gente faz no verão. Então isso vai acontecer sim, de algumas plantinhas, de estarem se adaptando, de queimar. O que a gente pode fazer estar sempre observando, não deixar o substrato secar totalmente, fazer as regas corretas, cuide para não encharcar, não é porque agora eu estou dizendo que não pode deixar o substrato totalmente seco que vocês vão agora começar a molhar demais, não. Tudo tem um equilíbrio, né? Aquilo que eu falei para vocês. Agora nesse período que está mais seco, com bastante sol, a gente tem que estar cuidando sim a quantidade de regas. Agora se for um período mais chuvoso ou mais fresco, ou que mais úmido, que não estiver tão seco, então controle as regas para que as suas plantinhas não queimem. Olha que coisa mais linda, gente. Esse vaso está muito lindo, né? As Orostaches Malacophylla, muito lindas. Outra dica também bem importante é que quando a sua plantinha queima, como aqui, se você quiser retirar ela, de repente, como aqui, né, essa banheira. Por que eu não vou retirar, né? Eu vou deixar aqui. Porque todas que tem aqui, eu tenho outras mudas, elas não são únicas. Eu tenho mais Orion, eu tenho aqui mais essa aqui é a San Carlos, eu tenho, tá? Eu tenho todas que tem aqui dentro, eu tenho uma segunda muda que eu cultivo em local coberto, que estão seguras, que se eu quiser fazer mudas dela, eu consigo fazer. Eu só vou deixar essa banheira aqui, como eu falei para vocês, né? Eu não vou retirar elas daqui, explicando, né, gente? Para vocês entenderem, porque eu tenho outras. De repente, eu fiz a introdução da minha plantinha no tempo, mas eu tenho só aquela muda, eu só tenho essa Orion. O que eu posso fazer aqui? Retirar ela, daqui eu retiro com bastante substrato, tá? Para não machucar as raízes, porque ela já está
sensível, vamos dizer assim, por causa das queimaduras. E se eu mexo demais nas raízes, de repente ela não vai fazer um enraizamento correto, tá? Ou eu retiro ela e coloco um outro vasinho e deixo ela se recuperar em um local coberto onde ela vai receber mais o sol da manhã. Ou eu retiro toda a banheira, né? Eu retiro ela, deixo num local onde ela vai receber só o sol da manhã, onde eu vou controlar as regras com mais facilidade, tá? Para ela não receber mais tanto sol. Eu só vou deixar a minha banheira aqui, porque, como eu falei para vocês, eu tenho outras. Mas se eu não tivesse, eu retiraria a plantinha, ou, né, ou de repente só a Orion, ou só uma, aqui a San Carlos, colocaria num outro vasinho, retiro com mais substrato, tá? Para não danificar as raízes, para ela enraizar mais fácil, para ela poder se recuperar, para mim não perder a espécie. Mas como eu tenho, então, né? Como eu tenho outras, então essas vão ficar aqui. Então, meus amados, meus lindos, mais um vídeo de muitas dicas. Mostrar para vocês que aqui no cultivo da Prof. Rutinha também elas queimam, né? Elas fungam, elas dão cochonilhas. Tudo que acontece aí no jardim de vocês, gente, acontece aqui também. Mas para tudo tem uma solução. A única coisa é quando acontece da gente perder, delas morrerem, né? Aí não tem o que fazer. Mas enquanto elas estão vivas, a gente, né, cuida delas, trata para que elas fiquem lindas e maravilhosas novamente. Então espero que o vídeo ajude, porque o intuito do canal, dos vídeos, né, é esse, de ajudar vocês a poderem cultivar. Pois o meu cultivo é um cultivo simples, rústico, mas que com todo amor e carinho eu estou sempre compartilhando com vocês. E vocês são as minhas inspirações. Eu agradeço a cada um, a cada comentário, a todas as pessoas que estão sempre comigo, que estão sempre prestigiando o meu canal, deixando os comentários com carinho. Quero dizer que eu amo vocês do fundo do meu coração e que eu desejo que vocês sejam grandemente abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijão no coração de todos, gente.